O debate sobre a questão agrária na atualidade perpassa diretamente pelas preocupações sobre a questão ambiental. Diante dos conflitos socioambientais apresentados pela crise estrutural do capital, é necessário pensar práticas concretas dos povos como saídas viáveis e materiais para a reconexão metabólica entre o ser humano e a natureza. A luta em defesa do meio ambiente é uma luta pela humanidade e, portanto, contra o capital, uma vez que é um modo de produção baseado na propriedade privada, na acumulação privada de riqueza e na destruição da natureza que causa a crise ambiental. É preciso avançar em uma reflexão da questão ambiental baseada na análise da contradição entre o capital e a vida no planeta. Para combater a crise ambiental, o MST entende que é fundamental derrubar o modo de produção capitalista, sendo que o enfrentamento se dará somente mediante a organização e a luta popular de massas. Devemos construir e pautar as saídas para a crise ambiental, que no Brasil envolve necessariamente a demarcação de terras indígenas e quilombolas, um amplo processo de reforma agrária, a transição agroecológica da agricultura e a transição energética, que tenha como objetivo o atendimento das demandas populares ao invés das necessidades da indústria capitalista. O sentido de a gente construir alternativas socioambientais no nosso território leva muito em consideração o processo também da nossa resistência, nos nossos territórios, levando em conta, sobretudo, a necessidade da denúncia frente ao avanço também do agronegócio, que produz, que envenena os nossos territórios, envenena as nossas populações, envenena o nosso alimento, e é nesse sentido que nós temos buscado construir propostas que levem em conta, então, a busca e alternativas também de resolução também dessa problemática ambiental e também da problemática que envolve a questão também da terra e da resistência no território. Sabe que o agronegócio ele é um projeto também em disputa, que está em disputa, que é hegemônico também na agricultura brasileira, fazer este enfrentamento. Haja visto que o modelo do agronegócio é um modelo que depreda a natureza, que destrói os recursos naturais. E nós estamos aqui no sentido também de reafirmar o nosso compromisso também com a natureza, com os seres humanos, a natureza e com a biodiversidade. No estado de São Paulo, a permanência do capital agroindustrial no campo, que se desenvolve com base na exploração da natureza, impõe o desafio permanente no questionamento da estrutura fundiária concentrada, que no último período está sendo incentivada pela Lei nº 17557 de 2022, sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas. O desenvolvimento das commodities agrícolas, que tem como características o desmatamento do bioma Mata Atlântica, a perda da biodiversidade, a degradação dos solos e a contaminação por agrotóxicos, está aliada à concentração fundiária. Cerca de 1 milhão de hectares de terras devolutas estão concentradas na mão de latifundiários grileiros, enquanto mais de 3.000 famílias de trabalhadores e trabalhadoras sem terra vivem nos acampamentos pressionando o Estado para fazer reforma agrária. Defender as terras públicas é, entre outras medidas, além de defender a alimentação com qualidade de vida, alimentação saudável. Para que tenha alimentação saudável, a gente precisa enfrentar o modelo do agronegócio, o modelo do sistema de capital que é tão destrutivo para a sociedade brasileira, com a utilização de grandes agroquímicos, principalmente os agrotóxicos, e colocar no lugar, essa que é o grande desafio, colocar no lugar o modelo que a gente chama de agroecologia. Estamos entendendo que essa é uma forma importantíssima para a gente recuperar os malefícios feitos em relação à questão ambiental. E nós precisamos recuperar isso com um grande programa de plantio de árvores, é isso que estamos fazendo com a agroecologia, com o plantio
produtos orgânicos, defendendo os bens de toda a sociedade, que é os bens da natureza, e ajudando a cuidar do que a gente chama da casa comum. No Pontal do Paranapanema, no extremo oeste do estado, por exemplo, essa concentração fundiária está permitindo um consumo intenso de agrotóxicos. Nos 565 mil hectares de terra ocupadas, com a monocultura de cana-de-açúcar, são 3 milhões de litros de princípios ativos lançados todos os anos sobre a terra, o que representa aproximadamente 300 litros para cada habitante, ano na região. É diante desse cenário que a defesa e o cuidado, como os bens comuns da natureza, exige o acesso à terra e ao território, assim a luta pela terra e a consolidação da reforma agrária popular. São os caminhos para construirmos uma sociedade mais justa e humana, rumo à resolução dos problemas ambientais. O MST reafirma a agroecologia enquanto matriz da produção na geração de um ambiente saudável, onde o ser humano e a natureza que assegura a autonomia e a soberania dos povos, bem como a garantia da justiça ambiental e climática. Para isso, estamos nos apropriando do Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, como uma estratégia fundamental de implementação da agroecologia dentro dos territórios de reforma agrária, possibilitando o cuidado com os bens comuns da natureza e, através dele, promover um amplo processo de diálogo com a sociedade sobre a emergência das ações pela mudança da forma do uso da terra, assegurando a sua função social e garantindo a soberania alimentar.